caminhando aí para o final do nosso curso, né? Então, você que está assistindo aí, alguns que já pode participar na aula síncrona, né? Então, a gente vai deixar isso aí para você depois estar revivendo algum assunto e a gente poder estar trabalhando dentro dessas condições aqui, tá bom? Então, em relação à nossa disciplina, né? Eu comentei na aula passada com vocês, que nós discutimos, eu acredito muito que nós temos aprendido demais nessa disciplina e eu acredito que até aqui que nós estamos conversando, a gente tem desenvolvido algumas ideias, né? Inclusive aprendendo, né, em algumas técnicas, algumas maneiras de trabalhar, e a gente vê que a agricultura está num processo de mudança, né? Então, eu comentei com você na aula passada algumas coisas em relação a isso, né? Conversão de lavouras, juntamente com manejo ecológico, né? Ou seja, as coisas estão associadas a essa mudança de paradigma, né? Então, uma agricultura diferente está surgindo aí, né? Com uma nova ênfase, com nova maneira de enxergar, né? Inclusive, o Ministério da Agricultura sinalizando dessa forma. Acredita-se que hoje, a partir desse 2020, né? Vai só crescer a parte de produtos bioinsumos, então mostrando uma cafeicultura sustentável, né, que nós estamos conversando, certificação, está bem mesmo no momento de mudanças, né? E eu vou falar um pouquinho agora hoje sobre vocês, sobre o sistema de produção de café, mas na verdade eu vou dar vocês conhecem mais do que eu até, né? Nesses alguns aspectos. A gente tem as nossas experiências, vocês também têm as suas, a gente pode até compartilhar algumas coisas. Mas a gente sabe que tem muitos tipos de produção de café no Brasil, e cada um desses talvez teria um potencial de negócio, né? Que muitas vezes nós deixamos de enaltecer, tá? Eu acho que cada um tem seu espaço dentro dessa cafeicultura que nós estamos surgindo agora, né? E sem dúvida nenhuma é importante nesse sentido, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de produção, vou deixar alguns vídeos lá para vocês dar uma olhada, para vocês complementar esse assunto nosso de hoje. E eu queria lembrar vocês que na semana do dia 22, tá? Se ser próxima segunda na outra, o Clóvis vai dar uma palestra sobre a parte de certificação de um modo geral, ele vai dar uma abordagem um pouco geral e mais específico sobre o Certifica Minas que ele trabalha, tá? Que vem dentro dessa parte de certificações de café, tá bom? Semana que vem eu vou dar uma abordagem também com vocês, vou deixar um trabalho para a gente fazer também, tá ok? Para nós participarmos depois da palestra dele no dia 22. Eu comentei com vocês, inclusive, de a gente ver se a gente mais pessoas pudesse participar nesse dia, fazer um esforço, né? Que nem o colega falou, tá todo mundo colhendo café, correndo atrás, o Evandro falou, todo mundo, né, cansado, talvez muito coisa, mas eu gostaria que vocês fizessem um esforço aí para participar junto com ele aqui, de conversar, perguntar também, né? Então a gente vai esperar nesse sentido aí, beleza? Então eu vou começar a falar alguma coisa sobre os cafés, o sistema de produção, tá? E depois a gente vai conversar um pouco mais e deixar uns vídeos, na verdade, para você estar olhando algumas coisas em relação a isso. Dentro dessa parte de sustentabilidade, né, a ideia é um benefício de um todo, né? Tá? Essa é a ideia e o que o pessoal busca, né? Achar uma cafeicultura que tenha um benefício para todos. E dentro desse sistema de produção, eu acredito que hoje está muito mais claro algumas coisas para nós, técnicos, né? Até uns anos atrás, acho que não tinham tanta essa coisa, hoje parece que nós vamos cada vez mais nos entendendo isso, né? Que o sistema de produção brasileiro é muito complexo, se a gente for ver. Porque são anos, aliás, são séculos aí quase praticamente de trabalho em cima disso, né? Então, uma mudança de como pensar uma cafeicultura, quais são os sistemas de produção, né? E aí são várias maneiras, né, de olhar essa cafeicultura tão importante para nós, né? Então, eu fiz algumas coisas, umas ponderações aqui, mais para trocar a conversa com vocês, para a gente fazer qual que é o sistema de produção de café no Brasil, né? A gente pode olhar em termos de tamanho, né? Tem um sistema de café de produção de pequenas propriedades, de média, de grande. Conversando com o Evandro aí, hoje em dia, até esse nome de pequena, grande, média ficou meio complicado, né? Porque muitas vezes, antigamente, o cafeicultor pequeno é que ele produzia lá 50, 60 sacas de café. Hoje ele produz muitas vezes isso num hectare, né? Então, essa mudança inclusive, de volume de produção, né? Então, bastante interessante isso aqui. Então, hoje, um pequeno agricultor, o cafeicultor, ele pode hoje ser muito sustentável, tá ganhando dinheiro, tá? E, ao mesmo tempo, tá um ambiente que ele não consegue produzir, né? Isso também vai para o médio e o grande, né? Ou seja, o sistema de produção no Brasil, ele é muito heterogêneo, de certa forma.
né? E regiões para regiões, né? Hoje, por exemplo, grandes propriedades, por exemplo, é o Cerrado hoje. Então, isso é bem claro, né? Então, uma divisão clara que o Cerrado hoje ele é muito mais organizado, muito mais empresarial, né? Por ser grandes áreas. Quando você vem aqui para o sul de Minas, nós também temos propriedades grandes, né? Tipo empresarial, ou seja, o cara tem uma estrutura, uma condição de trabalho que é diferenciado, né? Inclusive com o jeito de lidar com a cafeicultura, né? Então, essa diversidade de sistema de produção nossa é muito, né? E aí, o que encara aqui, né? Cada um tem uma maneira de produzir esse café, muitas vezes, né? E aí, qual que é a dificuldade nossa, né, dentro do sistema de produção e de levar uma informação que possa atender esse pequeno, médio, grande, né? Cada um tem uma maneira de enxergar. Nós, como técnicos, né, vocês que estão trabalhando na agricultura, tecnólogo, ou já faz consultoria, que jeito que você vai olhar esse produtor, como você vai trabalhar com ele, né? Como você vai chegar com ele. Talvez eu tenha uma posição, e aí você vai conversar com o cara, e ele está numa outra dimensão, uma outra maneira de enxergar, né? Então, esse linguajar de conhecer sistema de produção hoje é bastante difícil dentro do Brasil pelas condições que nós temos, né? E aí vem essas diferenças ainda, né? Tem algumas pequenas propriedades que é familiar, ou seja, boa parte das pequenas são ligadas a familiar, mas tem algumas famílias que já têm um espírito empreendedor muito grande, enorme, né? Que ele já enxerga aquela pequena propriedade como empresa e faz todo um trabalho já em cima disso, né? E, ao mesmo tempo, tem um grande proprietário que muitas vezes é tradicional ainda, tal, faz aquela agricultura familiar, né? Que ainda está numa condição de meio termos, né? E é interessante isso aí, né? Porque uma grande propriedade hoje, mesmo sendo familiar, ou seja, são a família que está tocando, gerações já passaram, né? Ela passa por momentos de transições, ou seja, ou ela encara aquele negócio de uma outra forma, ou como que ele vai lidar com isso, né? Então, a gente encontra, dentro das pequenas, médias e grandes propriedades, o jeito administrativo, muitas vezes, que a gente pode falar dessa ideia familiar, empresarial, uma maneira de trabalhar a cafeicultura que é importante. E é interessante que todas essas coisas, né, mesmo familiar ou empresarial, essas condições, essa história da cafeicultura é muito importante, né? Quando você vai vender um café que ela tem esse viés aí de história, como que surgiu, como que fez, né? Como que as pessoas faziam antigamente, como que está hoje, né? É importante dentro desse sistema de produção. Então, nenhum desse sistema de produção é extremamente certo ou correto de algum aspecto, talvez aquele pode ser pejorativo, né? Quando é agricultura familiar, vamos falar assim, pessoas muito simples que não entendem muito de café. Pelo contrário, né? Pode ser pessoas muito bem capacitadas, né? A outro lado, que a gente vê muito dentro do sistema hoje, é quando fala com grandes propriedades, com um cara que explora o outro, que, né, vamos falar o termos assim, meio escravocata ainda, né, ou seja, ele não cuida do funcionário, ele está só explorando, né, que não é verdade também. A gente sabe que dentro da cafeicultura, nós não podemos rotular um grupo ou outro, ou sistema de produção, por essas anuências aí. Então, essa ideia de certificação hoje, ou mesmo de buscar cafés especiais, buscar uma situação diferente, ele tem nicho em todas essas partes aí, e cada um tem as suas particularidades que pode ser explorada, né? Então, o sistema de produção do café brasileiro é muito interessante, porque ele tem essa mudança, muitas coisas diferentes, né? Embora hoje, por exemplo, quando você vai no Cerrado, você vê que é uma coisa muito mais padrão, né? Mas aqui no sul de Minas, as regiões cafeeiras aqui mais tradicionais, ela é bastante, uma variação enorme, né? Isso é bom, né? A gente vê que nós podemos trabalhar com muitas coisas, né? Bom, dentro desses grupos vai somando, né? Hoje nós já estamos pensando café commodity e café especiais, né? Até que ponto nós vamos lidar com isso, né? Como a gente vai trabalhar? E será que daqui a uns anos nós não vai ter café mais commodity? Vai ser sempre café mais ligado a nichos, né? Aí não, isso é impossível, né? Sempre vai ter um café commodity, né? Mas o que está crescendo, que eu acho que é importante, que está dentro dessa ideia de sistema de produção, é que nós temos um mercado muito bom de cafés especiais, né? Crescente no Brasil, né? Apesar dessa pandemia, a gente sabe que nós perdemos algumas coisas, isso é fato, né? Não tem como não perder, porque as pessoas não estão saindo de casas, né? Isso perdeu uma parte de mercado de cafés especiais, mas isso aí vai voltar. Isso é questão de tempo, isso volta de novo a desenvolver e trabalhar melhor. Mas aí fica muito claro, né? O cara que faz um café commodity, né, ele tem que ter um custo muito reduzido, porque senão ele não consegue sobreviver.
Então, quando o pessoal pensa em café especial, sistema de cafés especiais, ele já está começando a enxergar um pouquinho mais empresarial, mas não esquecendo de ter aquela condição da família, né? De como você vai trabalhar aquilo lá. E é isso, não impede uma pequena propriedade de fazer um café especial, né? Então, essa democracia da produção de café é muito bacana, né? Que outras culturas, talvez, não tenham essas condições, né? Então, um pequeno produtor, né? Fazendo dentro da família, uma família, ou seja, a própria família, ele pode fazer os cafés especiais, né? Então, isso mostra que o sistema de produção no Brasil não é uma coisa, digamos assim, já certo, já está tudo resolvido, mas tem várias coisas ainda para ser resolvido. Não, na verdade, a diversidade é muito boa, né? Então, o mercado brasileiro, para ofertar cafés aí fora, no mundo afora, ele é muito dinâmico, né? Quem está no mercado aí, que anda no dia a dia, sabe que o Brasil é rico, é fantástico, né? Você vai, cada município aí, você vai encontrar cafés da melhor qualidade, vai encontrar café que é commodity para ruim, né? Que o cara não consegue, talvez, fazer uma produção, uma qualidade, por falta de informação, muitas vezes. Então, essa diversidade nos gera também um potencial, né? Se cada brasileiro, cada cafeicultor, né, com a ajuda de nós, ou você que está trabalhando com café, levar essa informação dele, ele melhorar essa ideia, ele enxergar que o café dele é importante, né, que pode ser uma mercadoria diferenciada do mercado, sem dúvida nenhuma, a gente vai alavancar. O que tem de café bons que ninguém conhece, eu acho que assim, deve ser muito, sabe? Falta de informação e levar algumas coisas de organização também, né? Eu acredito muito que no Brasil não vai acabar a café commodity, isso é impossível, tá? Mas eu acredito muito que no decorrer dos anos, e a gente percebe nesses últimos anos, o crescimento é a passos largos, né? Isso é muito importante. E aí começa a surgir essas coisas que eu acho que isso vai só crescer dentro dessa ideia de cafés especiais, é a origem, né? Isso não tenha dúvida, né? Você imaginou Muzambinho, né? Qual que é o café bom de Muzambinho? Né? Um café de montanha, né? Qual que é a especificidade, qual que é o café, qual que é o padrão desse café, né? Isso pode ter uma marca depois lá fora muito forte, né? Que está dentro dessa condição aqui, ou seja, esses cafés que têm essas características, ou seja, são tipos de café, não é mais só a ideia de commodity, né? Então a gente começa a pensar que os cafés especiais, ele pode trabalhar muito bem essas ideias aqui, ou seja, você trazer alguma especificidade, uma condição no sistema de produção, de forma que ele torne especial, talvez porque ele é feito numa família tradicional, né? O cara faz anos que faz aquele café em Muzambinho, ou em Cabo Verde, ou em Caconde, ou faz em Guaxupé, ou seja, a gente começa a trabalhar, não é um café só commodity, ele tem algo a mais, né? Isso aqui falta um pouco de nós, eu acho que tem crescido, nem falta, eu acho que nós estamos começando a aprender o que os colombianos fizeram, o que a Costa Rica já fez, né? Eles são muito bons em marketing do que eles fazem. E o Brasil está crescendo nisso, né? Não é um marketing, assim, de vender coisas ruins, é um marketing bom, né? Porque vai mostrar o que faz, né? Mostrar com o amor que está fazendo, né? Com esmero, né? Então, esse café especial nosso, ele tem essa condição dentro do sistema de produção. Então, nós precisamos vender melhor essa imagem, essa marca, né? É a mesma coisa, vocês fazem um curso de cafeicultura aqui no Tecnólogo. Nós temos que vender bem a marca. Lógico que tem defeitos, não é perfeito, mas quantas coisas boas que nós temos desenvolvido durante esse período aqui, né? Então, a gente sentir prazer no que está fazendo, e o mesmo assim, olha, eu faço uma coisa muito boa, né? E o café do Brasil, ele tem uma tendência aí, muitas vezes nós talvez não achamos que somos capazes, né? Mas precisamos, né, abrir a boca, falar, olha, o meu café é bom, eu faço de uma certa forma, eu estou lá na montanha, lá em Nova Resende, eu faço um café diferente, porque eu colho assim, eu cuido dessa forma, né, para atender uma origem, uma condição diferente, né? Então, isso aqui hoje, eu acredito, dentro dessa ideia aqui, ele vai cada vez mais estar aumentando. Para isso, nós temos que organizar, né? Nós temos que cada dia mais organizar. Olha para você ver, eu lembrei de uma coisa que muitas vezes, né, o pessoal fala, não, agora é só cereja descascada, você quer? Não. De repente, o cara tem uma seca natural, tá? Mas com muito cuidado, com o maior zelo, e esse café aqui, ó, ele tá dentro dos especiais também. E não descarta o de cereja descascado também. É essa diversidade de sistema de produção que nos leva a ter cafés especiais
em qualquer dessas condições. Só que nós precisamos valorizar isso, né? Nós enxergarmos isso como potencial de negócio, né? Então, o cara faz seca natural, é problema? Não. Se ele faz uma seca natural correta, beleza, né? O outro usa o secador, usa o sistema de descascado, ou seja, cada um tem um sistema de produção, um sistema de fazer esse café, e isso é importante, né? Isso gera, não fica dentro dessa commodity aqui, sabe? Eu acho que nós temos condições de agregar e tornar um café especial, apesar da simplicidade, muitas vezes, da maneira normal de fazer, sem agregar, mas sempre com cuidado, que é importante que nós estamos lidando, né? Então, dentro disso aí, para eu ter esse café especial, para sair dessa ideia de commodity, né, nós temos que partir para a rastreabilidade, né? E aí, a gente vem essa ideia de segurança alimentar, vem tudo que essas boas práticas que nós comentamos anteriormente, né? Muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas nós não documentamos, né? E aí a gente fica, puxa, eu devia ter documentado aquilo lá, devia ter tirado uma foto daquilo lá, né? Devia ter cuidado daquele detalhe, né? E eu falo isso para você porque eu sou filho de agricultor e tenho a mesma cultura brasileira, né? Quanta coisa que eu podia ter feito melhor, né? Mas muitas vezes essa ideia de não anotar, de não cuidar, de não ter um cuidado de anotação, que a gente perde todas as coisas boas que nós estamos falando aqui. Ou seja, nosso café muitas vezes já é especial, já tem uma condição própria, né? Ou seja, ela tem toda uma condição, mas está faltando essa parte de rastreabilidade, né? Ou seja, precisamos cuidar disso, né? Se nós não fazemos essa parte aí de ter tudo anotado, tudo acertado, porque dentro dessa rastreabilidade vai também nos dar uma direção em termos um pouco mais empresarial, um pouco mais de negócio, né? Porque daí a gente consegue também, além da parte de mostrar o que eu fiz, eu posso também usar a parte de contabilidade, ou seja, como que eu fiz, quanto que eu gastei, por que que eu posso investir nisso, por que que eu posso investir naquilo lá, e aí no final eu tenho um produto que ele não é uma commodity, ele é especial porque eu consegui agregar valor nele no sentido de qualidade, tá? E uma coisa fica clara, gente, essa rastreabilidade não vai voltar atrás, infelizmente ou felizmente, né, a gente vai ter que fazer uma cafeicultura, uma agricultura de modo geral, cada dia mais com esse cuidado, né, ou seja, todos os procedimentos, por que você fez certas ações, né, de forma que isso fique claro e transparente para o nosso consumidor. Lógico, vai ter mercado para commodities? Vai ter, continua tendo, né, mas a gente pode enxergar que cada dia mais essa rastreabilidade vai crescer, ou seja, eu preciso mostrar para o meu consumidor que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, sentir prazer do que eu estou fazendo, porque muitas vezes a gente sempre pensa daquele lado, poxa, mas talvez vai ser importante para você valorizar o que você faz, né? Hoje eu recebi um vídeo de uma aluna da agronomia sobre enaltecendo o citricultor, né? Um vídeo homenageando o citricultor, né? A gente tem que valorizar isso aí, ou seja, o cafeicultor, o agricultor, ele tem que ter um valor diferente. E talvez com a rastreabilidade, vai mostrar que ele faz bem feita a parte ambiental, vai mostrar que ele faz bem feita a parte de aplicação de insumos, né? Vai mostrar que ele faz cuidado boa da pós-colheita, vai mostrar que ele é um bom cuidado com os funcionários, está junto com ele, os colaboradores. Muitas vezes, os colaboradores aqui é tudo da família, ou seja, ele mesmo produz, ele mesmo desenvolve aquilo lá, né? Com cuidado, com uma forma diferente. Então, essa rastreabilidade vai ajudar ele, na verdade, a vender um café especial, né? Então, isso é importante, nós tínhamos que cada vez olhar nesse sentido, né? E aí fica aquela ideia, né? Nós vamos trabalhar com café sem certificação ou certificado, né? Essa certificação aí vem para fechar essa conversa, né? Não adianta eu falar que eu estou fazendo um café sustentável, não adianta falar que eu estou fazendo um café de montanha, não adianta falar que eu falo na minha família, é a família que toca, né? Que eu faço seca natural, beleza, tal. Mas você vai cair sempre nesse vale comum aqui, na commodity. Mas se você trabalhar um pouco mais com a restabilidade, com essas condições, você pode chegar a ter uma certificação que aquilo lá funciona, tá? Uma coisa que me preocupa, e eu sou como técnico e enxergo isso também, né, é que a certificação, infelizmente, muitas vezes, ela é muito onerosa para o sistema hoje, né? Tinha que ser o contrário, né? Ou seja, o produtor não ser tão cobrado, tão taxado para você montar uma certificação hoje. Todas as certificações geralmente são caras. Mas aí precisa do quê? De organização, né? Mas não foge disso que o sistema de produção no Brasil, ele é muito diversificado. E eu acredito que cada uma dessas
que nós comentamos, pequena, média, grande, familiar, empresarial, né, se é de montanha, de cerrado, seca natural, qualquer uma desses sistemas aqui precisa mostrar para o consumidor que ele tem condições, né? Então, os tipos de produção, o sistema de produção, todos eles têm essas particularidades e tem mercado, né? Precisamos, talvez, mostrar melhor. Isso aqui, sem contar aqui, que a gente não fala muito, não acabei não colocando, né? Depois você vai para a parte de pós-colheita e produção, principalmente de torras, né? Quantos outros sistemas aí que vai encaixando nisso aí, né? Ou seja, o Brasil tem um potencial de fazer café de A a Z com uma qualidade enorme, mas precisamos do quê? Criar um hábito, criar um sistema de rastreabilidade muito bem feita, o agricultor, o cafeicultor, sentir valorizado o que ele está fazendo, né? O técnico que trabalha com eles, motivado, isso precisa remunerar, né? Se não tiver uma remuneração que agrade, que tenha uma condição bacana, que é a ideia de sustentabilidade, então acho que nós precisamos cada dia mais enxergar isso e ter essa consciência que nós fazemos café de qualidade, fazemos café que é possível ter uma condição muito boa. Até uns anos atrás, o Brasil ficou muito atrás de não buscar isso, né? Então, os outros países, que nem a Colômbia, né, que não tem condições, não tem a estrutura que nós temos, eles vendem café muito mais caro do que nós. E muitas vezes porque eles conseguiram, talvez, melhorar essa, inclusive até a ideia de marketing, né? Ou seja, criar um marketing muito mais interessante. Então, vai lá fora, pensa que café de qualidade só faz na Colômbia. Não é verdade? Nós temos café aqui de extrema qualidade, e é interessante que se for em qualquer município aqui no Brasil, eu vou falar qualquer, porque praticamente todas as regiões cafeicultoras vai ter cafés especiais. Por quê? Vai depender muito de cada jeito de trabalhar isso aqui, né? É possível fazer, né? Então, nós podemos explorar muito bem isso aí. Olha, um café diferente da montanha de Muzambinho, um café de Cabo Verde, né? Um café de Nova Resende, um café de Caconde, um café... Isso aqui, eu acho que é um potencial enorme. Mas, para isso, nós precisamos mostrar, né? Nós temos que trabalhar muito bem isso aí. E aí vem a parte de rastreabilidade e certificação, que não tem como de ser de outra forma, por enquanto, né? A gente acredita que logo, logo as condições vão melhorar em termos assim, todo jeito vai ter que rastrear, né? Com a informatização, mais ainda, né? Então, eu acho que nós temos um potencial enorme para fazer essa agricultura, né? Essa cafeicultura diferente. Então, todos os sistemas de produção, ele é muito importante para nós, tá bom? Então, eu queria trocar essa conversa com vocês e agora eu vou abrir para vocês me ajudarem aqui, né?